Olá, tudo bem com você? O tema da natureza humana de Cristo vem ocupando tempo e esforços de muitos teólogos ao longo dos séculos. Realmente é um assunto bastante intrigante e apaixonante também, porque tem que ver com o mistério, o milagre da encarnação de Cristo e da vida do Deus que se fez homem, que se esvaziou, que não teve como usurpação o ser igual a Deus. É algo realmente maravilhoso. E nos escritos de Ellen White encontramos farto material sobre esse assunto também. Quero recomendar a você o livro A Natureza Humana de Cristo, Ellen White e a Natureza Humana de Cristo, um livro da Casa Publicadora Brasileira, muito bom, em que o autor faz uma análise de vários textos de Ellen White a respeito desse assunto. Mas aqui neste vídeo eu quero compartilhar com você também um artigo, vou até aqui colocar na tela para você, um artigo que eu postei algum tempo atrás em meu blog outraleitura.com.br, que foi escrito pelo meu amigo, tradutor e ex-editor aqui da CPB, o Matheus Cardoso, teólogo. Ele então fez esse trabalho interessante aqui, intitulou o texto de Quase Tudo que Ellen White disse sobre a natureza humana de Cristo. E naturalmente que eu postei aqui porque também é assim que eu vejo a coisa. Então aqui está a autoria, Matheus Cardoso. Eu vou ler para você aqui esse texto, não é tão grande e é bastante interessante, e começa assim: o assunto da natureza humana de Cristo representa uma das principais discussões teológicas no meio adventista desde a década de 1950. Cristo era semelhante a Adão antes da queda, posição pré-lapsariana, ou semelhante a Adão depois da queda, posição pós-lapsariana? Além disso, Cristo tinha ou não propensões, tendências para o pecado? Essas questões possuem a maior relevância teológica e prática, mas abordá-las vai além dos objetivos deste texto. Um dos estudos mais importantes sobre o tema é o livro de Woodrow Wilson, Ellen White e a Humanidade de Cristo, exatamente esse que eu recomendei a você. No apêndice B, o que diz Ellen White sobre a humanidade de Cristo, Wilson busca reunir todos os textos escritos pela autora a respeito do assunto, incluindo todas as declarações usadas pelos defensores de ambas as posições. Há vários anos, quando Matheus leu, quando li esse livro, como requisito da Faculdade de Teologia, e eu também tive que lê-lo no mestrado, tentei sistematizar o conteúdo do apêndice. Compilei todas as declarações significativas de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo em 4 tópicos. Primeiro, sua natureza humana era sem pecado. Segundo, não tinha propensões para o pecado. Terceiro, assumiu uma natureza humana caída. E quarto, conhecia as paixões humanas. E aqui então vem as 4 partes mencionadas. Primeiro, sua natureza humana era sem pecado. E aqui tem várias e várias citações. Por exemplo, contraste com condição pecaminosa e caída do homem, na Review and Herald de 17 de dezembro de 1872. Natureza humana completo, perfeito, imaculado, Review and Herald também, 1882. Natureza superior à do homem caído, Sign of the Times. Sua natureza santa e por aí vai. Natureza finita era pura e sem mancha. Estou pulando alguns textinhos aqui agora para você. Perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Enfim, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link deste texto aqui para que você possa conferir todas as citações que foram organizadas pelo Matheus Cardoso com base no livro de Woodrow Wilson. 2. Não tinha propensões para o pecado. Não em possuir idênticas paixões, testemunhos para a igreja. Não possuindo as paixões da humanidade, testemunhos para a igreja. Nenhum sentimento respondeu à tentação, testemunhos para a igreja também. Mais adiante, não com propensões para o pecado, nem por um momento uma má propensão, nenhuma chance como resposta às tentações, não as mesmas propensões pecaminosas e corruptas, e por aí vai. Então, item 2, não tinha propensões para o pecado. Item 3, assumiu uma natureza humana caída, natureza decaída do homem, spiritual gifts, natureza do homem decaído, primeiros escritos, natureza do homem caído, e assim vai, Nossa natureza pecaminosa, se a pessoa não estiver atenta a essas 2 categorias de textos, pode pensar que há uma contradição aqui, quando ela fala em não ter propensões para o pecado, e quando ela fala que assumiu uma natureza humana caída. Numa das aulas que eu tive com o Dr. Amin Rodor, justamente de Cristologia,
ele fez uma afirmação interessante, uma comparação boa, em dizer assim, que Jesus, ele veio ao mundo com uma natureza humana afetada pelo pecado, mas não contaminada por ele. Ou seja, a natureza humana de Cristo, o seu corpo humano, sentia frio, fome, tinha as limitações da natureza humana como a nossa, caída e enfraquecida por 4.000 anos de pecado quando ele veio à Terra. Porém, ele não foi infectado pelo pecado, era moralmente perfeito, incorrupto. É o que diz, então, essa coleção de textos aqui. E essa segunda coleção de textos se refere ao fato de ele ter sido afetado pela natureza humana pecaminosa. Quarto item, conhecia as paixões humanas. Tinha fraquezas do homem caído. Sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Conhecia todo o vigor da paixão da humanidade, paixões como a dele mesmo, né? Mas nunca cedeu a essas tentações, cometendo um ato pecaminoso que seja. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso Redentor perfeito. O que podemos entender a partir dessas declarações aparentemente contraditórias sobre o assunto? Woodrow Wilson assim conclui seu estudo, abre aspas, sugiro com veemência que coloquemos de lado as expressões mais tradicionais como pré-queda e pós-queda nessa importante busca pela clareza doutrinária. Elas são simplesmente inadequadas para expressar a riqueza do entendimento de Ellen White acerca da humanidade de Cristo. Quando se tratava de Cristo, como aquele totalmente ser sem pecado, e o substituto sacrificial, ela era pré-queda. Mas, ao escrever sobre sua capacidade de resistir em momentos de tentação, ela enfatizou sua identidade e falou amplamente em termos de pós-queda. Um equilíbrio cuidadoso dos termos singularidade e identidade parece refletir de modo mais preciso as tensões profundamente ricas envolvidas neste tema difícil. Aí está a citação, na páginas 110, 100 e 101. Essa compreensão é defendida também na recente Enciclopédia de Ellen White, publicada já pela CPB, um livro fantástico, no artigo Humanidade de Cristo, páginas 692, 696. O importante livro Nisto Cremos explica assim: a humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão, ou seja, a humanidade do pai da raça antes da queda. Tampouco foi a humanidade decaída, isto é, em todos os aspectos da humanidade, a humanidade de Adão após a queda. Não era a humanidade adâmica em virtude de possuir as inocentes fraquezas dos caídos, isto é, fome, dor, tristeza, etc. Não era a humanidade, não era a natureza caída, porque ele jamais caiu em impureza moral. Sua natureza era, portanto, mais apropriadamente a nossa humanidade, porém sem pecado. E eu penso assim, exatamente como está no Nisto Cremos, na página 62, e em outros textos também posso recomendar aqui o nosso Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, também material oficial da igreja, que explica muito bem essa questão da natureza humana de Cristo. Como eu disse, é um assunto apaixonante, profundo, temos que tirar as sandálias dos pés quando caminhamos, trilhamos esse caminho de estudos, mas é realmente maravilhoso pensar que o Deus, Criador do universo, se fez humano para viver entre nós e morrer, morte salvífica, redentiva em nosso lugar. Que você seja abençoado ao estudar esses assuntos e, acima de tudo, se apaixone ainda mais por Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.